Oi, pessoal, boa tarde. Uma excelente tarde a todos. Fim da greve dos caminhoneiros no Espírito Santo. Os pontos de bloqueio estão liberados. Foram 10 dias de manifestações marcadas por tensão e também apoio de quem se revolta com o valor dos combustíveis. Olha, por enquanto o preço do diesel ainda não caiu em 46 centavos nas bombas. Alívio, granjas do estado já recebem alimento para aves e suínos. O farelo de soja liberado pelo governo vai garantir o retorno da atividade. Bebê abandonado na BR-101 vai ficar com a mãe. Decisão da Justiça que analisou o forte vínculo afetivo entre os dois. O pai também disputava a guarda da criança que seria vítima de abusos do avô. Comunidades católicas vestem ruas e avenidas de arte. O TN mostra o trabalho de fé nos tradicionais tapetes de Corpus Christi. E começa a caminhada Passos de Anchieta. Andarilhos de várias partes do país se reuniram na Praça da Catedral de Vitória. Começam a reviver os passos do padre jesuíta José de Anchieta. O TN volta bem rapidinho, amigos. Até já. Estamos na quinta-feira, 31 de maio, último dia do mês de maio. Vem aí junho, que tudo se renova em nossas vidas. Corpus Christi é hoje. Que maravilha, amém, né? Torino, amém. Olha aí, o TN começa falando do fim do movimento dos caminhoneiros no estado. Foram 10 dias com momentos tensos, ameaças e tiros em motoristas que tentavam furar os bloqueios, tá? Mas também com registros importantes da população que apoiou essa categoria, que sofre com as estradas em péssimas condições, com alto valor do diesel e também dos pedágios. A polícia confirmou o fim da greve, a desocupação das rodovias e a retirada dos manifestantes. Nossas equipes acompanharam os 10 dias de greve e como o movimento afetou vários setores da economia. 10 dias depois do começo da greve, a noite dessa quarta-feira foi de retirada de muitos caminhoneiros que estavam nos pontos de mobilização. Na BR-101, na Grande Vitória, a Polícia Militar e a Rodoviária Federal acompanharam todo o processo. Após um número de alguns minutos de diálogo, eles optaram de forma pacífica a dispersar do local. Teve, na verdade, algumas expressões de satisfação de alguns motoristas, mas pelo que a gente percebeu, a grande maioria, na verdade, desejava já se deslocar pelo grande desgaste de vários dias. No auge da mobilização, mais de 300 caminhões ficaram concentrados neste trecho. Nossa equipe esteve presente em cada um dos dias de paralisação, atualizando as informações e dando voz aos caminhoneiros. É mais um descaso de um governo, além de ser corrupto, no respeito ao trabalhador. Porque se respeitasse, pelo menos criava uma linha de diálogo com os caminhoneiros. Mas ontem, enquanto mostrávamos os desdobramentos da saída de alguns deles, nossa equipe foi interrompida ao vivo. Nós estamos ainda em... Pessoal, eu sei que é o trabalho de vocês, cara, mas a nossa família tá chorando em casa, cara, em cima disso aí. Vocês estão filmando a nossa desgraça, cara, não faça isso. Vocês querem entrar ao vivo com a gente? Não queremos nada. Nós não queremos que você filma isso aqui, cara. Diego não estava no grupo que interrompeu a transmissão, mas pouco antes ele conversou com a gente e, desolado, lamentou o fim da greve. Pena que o povo não se uniu nessa causa. Nós tivemos que colocar nossa cara a tapa, desde o começo aqui, sem dormir direito, sem comer direito. Tipo assim, graças a Deus, o povo capixaba são um povo muito bondoso, que ajudaram nós em tudo, deram total assistência. Mas infelizmente é isso agora, lutamos, nadamos e morremos na areia, porque nós contávamos com a ajuda do povo, isso seria melhoria para todos nós, mas infelizmente não teve acordo com ninguém. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, este local aqui, que é o Trevo de Viana, entroncamento das BRs 262 com a 101, é um dos pontos mais críticos do estado. Ao mesmo tempo que essa desocupação acontecia aqui, eles também atuavam em Iconha, onde uma outra equipe da polícia conversava com os caminhoneiros. A retirada de parte dos manifestantes, no entanto, não encerra a greve. O desconto de 46 centavos no preço do diesel, entre outras medidas adotadas pelo governo federal, está longe de ser o que os caminhoneiros precisam para conseguir trabalhar. Daqui para o Recife tem empresa que quer pagar 13.500 no frete, numa carreta de 9 eixos. Só que daqui para numa carreta de 9 eixos, só quase 11 mil ia ser de combustível. Aí vinha pedágio, vinha despesa. Quando encontrava uma carga voltando, ainda dava para tirar um troco ainda por fora. Se caso acontecesse, não estourasse nenhum pneu, não quebrasse o caminhão. Se não, se isso acontecesse,
nós chegávamos em casa do jeito que saía, sem nada. A Polícia Militar informou que no fim da noite já não havia nenhum ponto de manifestação em todo o estado. E para que a volta para casa desses trabalhadores possa acontecer, a PRF ainda suspendeu a restrição do tráfego de carretas pelas estradas federais durante o feriado de Corpus Christi. Aqueles veículos que, porventura, tem uma dificuldade de movimentação nesse momento por conta do ponto de entrega estar fechado ou achar que o local que ele vai ter que ficar não é muito seguro, a gente está permitindo a permanência no local, mas fazendo uma pré-verificação realmente se não é um motorista que simplesmente quer gerar um desconforto local. Mas pelo que a gente levantou até o momento, os que ficaram realmente são daqueles motoristas que queriam seguir viagem, estavam esperando só autorização. Agora estão só organizando, porque, por exemplo, tem caminhão que ficou aí há mais de 7 dias desligado e teve problema de bateria, por exemplo. Então está aguardando a chegada do reforço mecânico, né, corretivo, para poder ligar o caminhão e poder seguir viagem. Durante os 10 dias de greve, a Polícia Rodoviária Federal disse que multou mais de 800 motoristas no estado. Foram infrações por estacionamento irregular e bloqueio de estradas. Pois é, e entendo a reivindicação dos caminhoneiros com certeza. O governo anunciou a redução no valor do diesel, entendendo, né? Queda de 46 centavos. Pois é, mas essa redução já chegou às bombas? Quem tem os detalhes ao vivo é Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid e Torino, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Ingrid, você me perguntou se este reajuste para baixo já chegou nas bombas. Ainda não. De acordo com o governo federal, este reajuste para baixo deve ser aplicado obrigatoriamente a partir de amanhã, 1º de junho. Então, a partir de amanhã, 1º de junho, os postos que receberem nova remessa de diesel tem que vender por 46 centavos a menos. Por exemplo, um posto que vendia o diesel até hoje por R$ 3,46. Amanhã, este valor terá que ser reajustado para R$ 3,00. À minha direita, a gente tem um posto, eu estou aqui na BR-262 em Cariacica. Aqui no posto da direita, eu conversei com o pessoal, tem diesel e esse diesel está sendo vendido por R$ 3,79. Já é a remessa nova que eles receberam esta semana. Mas, por exemplo, a próxima remessa que chegar neste posto, então aí os responsáveis terão que vender por 46 centavos a menos. Mas, por exemplo, aqui neste posto à minha esquerda, ele tem uma realidade que é a realidade quase de todo o estado. Ele não tem preço de diesel porque não tem diesel. Diesel não tem sido entregue aqui. Eles têm gasolina e aqui também tem álcool, mas diesel não tem. Esta é a realidade do estado. O que antes faltava, que era comum a falta, que era a gasolina, agora quase todos os postos já é possível encontrar gasolina. Se você não encontra num posto, no próximo, é quase certo que se encontre. Mas diesel tá difícil, viu? Diesel tá difícil. E o sindicato, né, dos postos, né, o Sindipostos, o sindicato afirmou que não tem uma estimativa para que esta situação seja regularizada. Agora, a má notícia de ontem foi um anúncio da Petrobras. Aí a empresa responsável pelo combustível aqui no Brasil. E olha que notícia ruim, péssima. A gasolina aumentou 0,74%. Repito, a gasolina não caiu, ela aumentou 0,74%. E a pergunta que eu deixo para você, Ingrid e Torino, para você, pessoal de casa, acompanhando o Tribuna Notícias, primeira edição neste feriado de Corpus Christi. Será que este subsídio aplicado pelo governo para a redução do diesel já está chegando para a gente pagar? O boleto do diesel já está chegando para a gente pagar com o aumento da gasolina? Será que este vai ser mais um aumento de muitos que virão por aí para a gente ter que pagar a conta do diesel? Mas essa, Torino e Ingrid, eu volto com vocês. E aí, o que vocês acham? Será? Não. É claro que nós vamos pagar essa conta, com certeza. E a gasolina vai continuar aumentando ininterruptamente, sempre. O boleto já chegou à nossa mão, né? Agora, o que ninguém merece é pagar quase R$5 pelo litro da gasolina, Agora, né? o povo tem que saber que ele tem força e muita força. Vimos aí nessa paralisação dos caminhoneiros, viu? Bom, alívio para a avicultura e suinocultura no Espírito Santo. As granjas do estado já recebem as 3.000 toneladas de farelo de soja liberadas pelo governo do estado.
O alimento vai garantir o retorno da atividade que estava comprometida desde o início da greve dos caminhoneiros. Durante os 10 dias de paralisação da categoria, empresários distribuíram aves e ovos para a população. Houve também venda simbólica de galinhas a R$1. Avicultores afirmaram viver um caos. Agora, com o fim da greve, carretas que transportam ração seguem para Minas Gerais para garantir o abastecimento das granjas. Olha, queridos telespectadores, o caso da criança abandonada no ponto de ônibus na BR-101 na Serra. A Justiça decidiu que a mãe vai ter direito à guarda do menino. A criança argentina chegou ao Fórum Civil da Serra, no bairro São Geraldo, junto da avó materna. A audiência que definiria a guarda do menino durou cerca de 2 horas e meia. Ao final, a juíza Gladys Henriques Pinheiro revelou em primeira mão que a mãe seria a responsável legal. Comprovado que realmente a intenção da mãe não era abandonar a criança, e sim protegê-la. Ficou comprovado que a mãe nunca maltratou a criança, sempre cuidou muito bem da criança e que ela teve um surto. Os laudos médicos também foram todos favoráveis, a mãe está de alta hospitalar, de alta de medicamentos, então eu pensei no melhor para a criança, que o melhor seria mesmo retornar ao convívio com a genitora. O pai também estava presente no fórum. A juíza contou que ele queria guarda, mas ao ver que a decisão seria outra, acabou concordando e até oferecendo apoio ao filho. No final ele concordou que a criança fique sob os cuidados da genitora, porque o que foi percebido é que a criança tem um grande vínculo afetivo com a criança, o que pesou muito, e a mãe também tem um grande vínculo. Essa história começou no dia 18 de maio, quando um carro parou neste ponto de ônibus em Laranjeiras, na Serra, deixou a criança na calçada e foi embora. Policiais militares acolheram o menino, de apenas 3 anos, e o levaram ao Conselho Tutelar. Com as características do veículo, a Polícia Rodoviária Federal abordou uma mulher que dirigia o tal Uno vermelho e descobriram que era a mãe da criança. Nesse momento da abordagem, a mulher teve um surto e os policiais precisaram levá-la para um hospital. Depois que se recuperou, a mãe disse que morava em Itacaré, na Bahia, e que fugiu de lá porque estavam os dois, ela e o filho, sob os domínios do próprio pai dela e também da madrasta. Eles eram obrigados a praticar relações sexuais entre os familiares com a ideia de criar uma raça pura e mais resistente. Essa mãe fez uma denúncia na CPI dos maus tratos, no dia 25 deste mês, na última sexta-feira. Ela contou sobre os abusos que sofria junto com o filho. Então, o pai dela foi convocado, mas negou todas as acusações. Mesmo assim, o homem saiu da CPI preso, pois um juiz da Bahia já tinha expedido o mandado de prisão. Agora, com a guarda do menino de volta, a mãe já sabe para onde vai. A criança que irá com a avó reside na Argentina, retornar ao convívio com a genitora, e a avó que vai dar esse suporte também nos cuidados até que a mãe possa se estabilizar financeiramente. Que reviravolta esse caso deu, hein? Lembrando que o pai e o avô do menino foram presos na semana passada durante a audiência na CPI de maus tratos do Senado. Eles foram acusados de abusar do menino. A mãe do bebê também teria sido vítima de abusos e afirmou que o pai tinha um comportamento liberal e defendia o sexo entre parentes. Só falar de Deus agora, né? Corpus Christi, pessoal, a data marca a instituição da Eucaristia para a Igreja Católica. E hoje também é dia de belos tapetes enfeitando as ruas em todo o estado. Veja que trabalho bonito em Barcelona, na Serra. Aliás, o mais bonito é o envolvimento e a união das comunidades. A principal avenida do bairro Barcelona, na Serra, amanheceu colorida. Logo cedo, o tradicional tapete de Corpus Christi já estava pronto. Cerca de 1.300 metros de comprimento. Neste ano, a temática escolhida foi o aniversário da Arquidiocese de Vitória. Para dar conta de todo esse trabalho lindo, 7 comunidades aqui da Serra se uniram, dos bairros Barcelona, Colina e Taquara. Cerca de 220 pessoas que chegaram a trabalhar por 12 horas. Dona Valdelina chegou às 10 da noite de ontem para iniciar o trabalho. Saiu às 6 da manhã de hoje. Estava toda orgulhosa do tapete que ajudou a montar. Então é bom unir as pessoas, né, ser feliz, né? A felicidade, Deus quer felicidade, não é tristeza não, é tudo alegria de você ver essa maravilha assim, né, feita, né?
o povo tudo admirando, né? Não é admirar o que está, né? É uma força, uma união das pessoas. Bruno e a família foram logo cedo contemplar o trabalho feito este ano. Um ato de fé, né, que a gente tem, e a gente é católico e vem prestigiar a dedicação, a doação das pessoas em fazer esse tapete para Jesus passar, que ele merece. Além de conhecer o tapete preparado pelas comunidades da Serra, a Paróquia Sagrados Corações de Jesus e de Maria, em Barcelona, preparou uma programação especial para este dia. Todos são muito convidados para a nossa festa. Às 18 horas é a Santa Missa de Corpus Christi. Inclusive hoje é um dia de preceito, né? Todo católico deve ir à missa no dia de Corpus Christi. Após a missa tem a procissão solene com o Santíssimo passando em cima dos tapetes. E depois aqui na Praça da Matriz tem a bênção do Santíssimo Sacramento. Logo após, a comunidade Colo de Deus vai fazer um show bem lindo aqui para a gente louvar e adorar Jesus. Olha, quero dar os parabéns às comunidades pela união e tapetes tão lindos, viu? Lembrando que paróquias em toda a Grande Vitória fizeram tapetes e vão celebrar a missa de Corpus Christi. Em Castelo, município onde os trabalhos são tradicionais, esse ano 3.000 voluntários confeccionaram 1,5 km de belos tapetes. É feriado, dia de caprichar no currículo e disputar uma vaga de emprego. São chances em supermercado para fiscal de loja, embalador, idosos aposentados e pessoas com deficiência. Cadastro no site extrabom.com.br no link Trabalhe Conosco. Amigos, olhem só, bandidos tentam assaltar capitão da PM e um deles acaba morto. O militar de 48 anos estava no carro quando 2 assaltantes se aproximaram já com a arma nas mãos. Veja aí. O capitão reagiu e disparou vários tiros. Um criminoso morreu na hora e o outro conseguiu escapar. O assalto foi na avenida principal do bairro Maracanã, fica ali em Cariacica, hoje por volta das 8 horas da manhã. O capitão preferiu não se identificar. Ele tem 27 anos de serviço. Mais detalhes desse caso no Ronda Geral com Marcelo Altoé. É coladinho com o nosso TN. Com o fim da paralisação dos caminhoneiros, o movimento na Ceasa está normalizando. E olha, Ingrid, aos poucos, com a chegada das mercadorias, os preços devem cair. A movimentação, as cores e os aromas já eram diferentes. Após 10 dias, a Ceasa voltou a funcionar de fato. Com a liberação das estradas, os cargueiros pesados conseguiram chegar. O José trouxe uma carga do Triângulo Mineiro, uma carga bem valorizada, a cebola. Você tem noção do que você trouxe, o que você trouxe aí carregado vale mais do que ouro hoje em dia com essa paralisação? Você está falando que tá, mas eu não sei quanto está custando isso aí. Eu trago mesmo só o frete mesmo, não sei quanto é a mercadoria. Nem se envolve nisso, né? Não, sei não. Quem estava ocioso, hoje não está mais. Falo da galera que carrega para lá e para cá as mercadorias que chegam. Tem muitos carregadores parados. O pescador todo reclamando, são mais ou menos 230, 240 carregadores. 70% estava parado. Ontem já melhorou um pouquinho, hoje está melhorando. E creio que semana que vem, a partir de segunda-feira, já normaliza e fica tudo certo. Rapaz, mas você, hoje em dia, você está mais para transporte de valores do que carregador, hein? É verdade. A gente fala carregador, né? Mas o preço da mercadoria que está aí é transporte de valor mesmo, porque é complicado, né? Desde o começo da paralisação, no último dia 21 de maio, a Ceasa não funcionava normalmente com os produtos que vêm de fora do estado. De ontem para hoje, já chegaram mais de 500 mil quilos de batata, 41 mil de cebola e 79 mil quilos de laranja. Já que citei a batata, o saco varia de 150 a 400 reais, dependendo da qualidade e da procedência. Antes da paralisação, o saco de batatas custava 120 reais. Você falou que teve um carregamento de batata que ficou 5 dias parado, né? Parado? 5 dias, 5 dias, só que graças a Deus o motorista conseguiu ficar numa sombra, né? E não queimou a batata, o sol não castigou. E o clima ajudando também, o clima bom que está aí ajudou e conservou a batata. Não 100%, mas ela chegou na posição de uns 60% aí de qualidade. Agora, depois de 10 dias sem trabalhar
mais aliviado hoje? É nós, é a empresa, é todo, até os funcionários a gente sente que está mais feliz, com certeza. Produção vendida e escoada. Caminhões quase vazios. Uma realidade que enche de alívio a quem estava acumulando prejuízos nos últimos dias. Seu Teodoro é de Santa Maria de Jetibá. Produz pepino, pimentão e chuchu. Aparentemente está começando a voltar ao normal, está começando a voltar à normalidade. Sim. O senhor, como produtor rural, fica mais aliviado? Não, com certeza, né? Porque do jeito que estava, não tinha como, né? Você saía com o carro, não sabia que voltava inteira, né? Então isso que era problema, né? Saía de Santa Maria, não sabia se conseguiria chegar aqui com o caminhão inteiro. E não conseguia ver se voltava, né? Porque vários acidentes aconteceu, né? Jogada pedra dentro do para-brisa, né? Então ficou difícil, né? Difícil mesmo. E durante a greve, as polícias do Espírito Santo fizeram escoltas a caminhões e de cargas. O secretário de Segurança disse que, desde o início do movimento, ações foram feitas para minimizar esses problemas. Já o secretário de Agricultura afirmou que agora a tendência é de preços em queda, mas é preciso tempo para que tudo seja normalizado. Durante a coletiva, o secretário estadual de Segurança Pública destacou como o Estado se organizou para seguir funcionando mesmo durante o movimento dos caminhoneiros. Os gabinetes de crise de decisão e o gabinete de crise operacional foram instalados já na terça-feira à noite, de terça para quarta-feira, e nós ali já começamos a trabalhar, identificando quais seriam as nossas prioridades, né? O gabinete de decisão comandado pelo nosso governador Paulo Artung, com a presença de vários secretários de Estado. Esse gabinete esteve reunido diariamente, né, funcionando diariamente. E ali, já na quarta-feira, nós decidimos priorizar, logicamente, os serviços essenciais. Esses serviços foram garantidos na sua integralidade. As polícias foram divididas em grupos para atender demandas de segurança e permitir que cargas com insumos e produtos de primeira necessidade chegassem aos destinos. A Polícia Militar ficou encarregada de fazer escoltas para postos de combustível, fazer escoltas de gás, fazer escoltas de alguns insumos. A Polícia Civil ficou encarregada de fazer escoltas dos bens alimentícios para abastecer os supermercados. A Polícia Civil também ficou encarregada de ir buscar os insumos para a Cesan. Então foi um trabalho muito bem articulado e foi cumprido com perfeição. No setor da agricultura, o prejuízo ainda não foi calculado. O secretário explicou que, com o aumento da oferta, a tendência é que os preços dos produtos sejam reduzidos. O Estado ainda está em processo de reorganização neste setor. Os prejuízos ainda estão sendo calculados porque as cadeias nossas de produção agropecuária têm dinâmicas diferentes. Então esse trabalho começou desde que começou a crise e ele permanece aí durante essa semana. Então nós não podemos adiantar nenhum valor em função dessa característica do segmento agropecuário. E com relação aos preços, é uma questão de oferta e demanda. Quer dizer, houveram alguns abusos aí. Um exemplo que vocês citaram por diversas vezes, a batata, ela já não está 200% mais cara. Hoje a Ceasa está funcionando, preços ainda que superiores ao praticados anterior, mas não abusivos como a gente chegou a ver em situações aí caóticas, né? É possível afirmar que já esse serviço de abastecimento de alimentos já está em dia? Não dá para afirmar isso. Ele vai se recuperar ao longo das próximas semanas aí, com dinâmicas diferentes em cada um dos segmentos, das cadeias, né? A Justiça mandou derrubar mais de 40 quiosques nas praias de Itaparica e Itapuã, em Vila Velha. Afirma que foram construídos de forma irregular. Comerciantes estão revoltados e moradores muito preocupados. Uma preocupação imensa. Eu ficar sem trabalho, meus funcionários sem trabalho, não só os meus, como de várias famílias que dependem de todos os quiosques, né? São 46 quiosques, tem mais de 46 famílias que dependem da renda, né, dos quiosques. A Mercedes tem um quiosque na praia de Itaparica, em Vila Velha, há 31 anos. A preocupação dela é com a decisão divulgada pela Justiça. A juíza da 5ª Vara Civil da Justiça Federal, Maria Cláudia Garcia, determinou a demolição dos quiosques de Itaparica e Itapuã, em Vila Velha. Pequeno problema técnico nessa reportagem que a gente vai tentar colocar ela daqui a pouco. Tá legal?
Bom, agora a gente vai falar do seguinte, 100 quilômetros de caminhada pelo litoral capixaba. Esse é o desafio de quem participa do tradicional Passos de Anchieta. Olha, os fiéis acordaram bem cedinho para receber a bênção na Catedral de Vitória e seguir viagem. Além do preparo físico, um acessório é fundamental para conseguir completar esse baita trajeto de fé que conta um pouco da história do nosso estado. Veja aqui. Bem cedinho, a Praça da Catedral de Vitória já estava lotada de fiéis andarilhos. Gente de tudo quanto é lugar do país com objetivo em comum: reviver os passos do padre jesuíta José de Anchieta. Mas claro, cada um encara essa longa caminhada com um propósito diferente. O da Dona Terezinha, que acaba de completar 70 anos, é de deixar uma mensagem de força para os netos. Eu tenho um objetivo de deixar uma mensagem para eles, né? E é justamente isso, minhas medalhas, meus certificados é para ficar para os meus netos, né? É meu currículo, né, para eles, né? É justamente isso. E nessa coleção de caminhadas tem um acessório que não pode faltar, a sombrinha. Interessante, né? Dona Terezinha conta os porquês dessa parceria. A sombrinha é o meu cajado. Ela é forrada, ela né? E também me protege do sol, da chuva, né? Eu posso também relaxar com ela. E por falar em cajado, olha quantas versões do acessório a gente encontrou. Tem de bambu, de madeira e até uns mais modernos e descolados. Mas afinal de contas, isso serve pra quê, hein, seu Antônio? É a terceira perna da gente, é um apoio. Isso é uma beleza, nos ajuda muito. São 4 dias de caminhada pelo litoral capixaba até a cidade de Anchieta. Quem já está acostumado dá a dica do que não pode faltar de jeito nenhum nesse percurso. É um tênis bom, né? Bem confortável nos pés, camiseta, calça leve, um chapéu, protetor solar. Água não pode faltar durante a caminhada e o restante é por conta de Deus. Ah, e a figura do padre também não pode faltar. Já são 2 décadas participando dos Passos de Anchieta, fantasiado do próprio jesuíta. Tempo atrás o pessoal perguntou, por que é aquela caminhada ali? O que o pessoal está fazendo? Eu vim de padre então, porque o primeiro do trajeto eu não vim. Aí depois eu pedi para fazer a roupa e vim o resto do dia. Malas despachadas, todo mundo identificado e pronto, é hora de receber a bênção e dar início à caminhada. Logo de cara, o presente é a bela Baía de Vitória. O trajeto da Catedral à Beira-Mar é só um aquecimento. Logo ali na frente, essa galera toda vai entrar em ônibus para atravessar de Vitória para Vila Velha. Mas não pensa que vai ser moleza, não. São 100 quilômetros de caminhada pelo litoral capixaba. E para participar dessa caminhada, tem que ter muita preparação. Há 15 anos, esse militar aposentado começou a tomar gosto pelos Passos de Anchieta. Galiza sempre gostou de esportes e cuidou do físico, mas confessa que começa a intensificar as caminhadas na praia com meses de antecedência. Nas areias da praia, que realmente é a tônica da caminhada, né? É a beira da praia, principalmente Barra Setiba, é na beira da praia, pura areia mesmo. Então, realmente tem que estar preparado. Não é moleza não, porque tem a subida do convento, tem a descida, depois tem o Morro do Moreno, tem toda a Praia da Costa, a Praia de Itapuã, Itaparica. E depois a gente andando até a Barra, não, realmente é uma caminhadazinha maravilhosa, mas é bom. É bom que a gente tem os pontos também de acolhimento da população, né, que eles oferecem frutas. É uma coisa maravilhosa. Olha, cerca de 4 mil pessoas devem participar da 21ª edição dos Passos de Anchieta. Eles devem chegar em Anchieta no domingo. E agora sim, vamos ver a reportagem que mostra que a Justiça mandou derrubar mais de 40 quiosques nas praias de Itaparica e Itapuã, em Vila Velha. Afirma que foram construídos de forma irregular. Comerciantes estão revoltados e moradores muito preocupados. Uma preocupação imensa. Eu ficar sem trabalho,
meus funcionários sem trabalho, como não só os meus, como de várias famílias que dependem de todos os quiosques, né? São 46 quiosques, quer dizer, tem mais de 46 famílias que dependem da renda, né, dos quiosques. A Mercedes tem um quiosque na praia de Itaparica, em Vila Velha, há 31 anos. A preocupação dela é com a decisão divulgada pela Justiça. A juíza da 5ª Vara Civil da Justiça Federal, Maria Cláudia de Garcia, determinou a demolição dos quiosques de Itaparica e Itapuã, em Vila Velha, num prazo máximo de 20 dias. A ação judicial partiu da Superintendência de Patrimônio da União, a SPU. A decisão não desagradou apenas os quiosqueiros. Todos nós aqui estamos estranhando essa decisão do SPU. Nós somos, sim, a favor de tirar alguns quiosques aqui que estão fechados, que a prefeitura deve vir aqui e demolir esses quiosques fechados para evitar invasão de vagabundos, de pessoas alheias à situação aqui da orla da praia. Na visão de quem mora por aqui, os quiosques mantêm a orla, digamos, habitada e proporciona uma maior segurança. Para toda a população que usufrui dessa orla, seja caminhando, seja fazendo exercício, porque os quiosques oferecem um banheiro, tem uma água, enfim, eles sempre deram um apoio, tá certo? E na parte da noite é a segurança, né? Porque as pessoas também continuam correndo, tem sempre um quiosque aberto, sempre tem alguém de olho, evita a presença de pessoas que estão com má intenção. A praia de Itaparica recebe, durante a temporada de verão, cerca de 100 mil turistas. Caso a decisão judicial seja cumprida e os quiosques derrubados, a preocupação é de que essa medida interfira diretamente no turismo aqui de Vila Velha. É aqui que você pode parar, você pode beber uma água, você pode usar um banheiro. O prejuízo maior é para a cidade, é para a população e é para o turismo de Vila Velha, que estamos muito apreensivos. Contamos agora com os recursos que nós vamos tentar fazer e contamos muito com o apoio da população e da prefeitura. A Adriane é turista, veio de Belo Horizonte e se hospedou em Itaparica por conta da estrutura dos quiosques. A gente veio para fazer os passos de Anchieta e aí a gente veio antes e aí o ideal não seria nem a gente estar hospedado aqui, porque os passos de Anchieta começam lá em Vitória, mas essa estrutura nos atraiu justamente por, o conforto. Na verdade é mais o conforto. A gente precisa desse conforto, o turista quer conforto. De acordo com a Secretaria de Patrimônio da União, a decisão deve ser cumprida em 20 dias. Os comerciantes serão notificados e terão 30 dias para deixar o local. A Prefeitura de Vila Velha é contra a demolição e está concluindo um projeto. A Procuradoria Municipal vai apresentar a defesa na Justiça Federal. A investigação do caso que chocou o Estado foi finalizada pela polícia. O que acontece agora? O que vem a seguir em relação ao pastor George Alves, acusado de estuprar, espancar e colocar fogo nos irmãos Joaquim e Cauã ainda vivos? A Marcela Altoé conversou com um promotor de justiça que explicou em detalhes o procedimento em casos como esse. Acompanhe agora aqui na TV Tribuna, no Conexão Justiça. O caso deixou os capixabas muito assustados e revoltados. A polícia concluiu que o pastor George Alves estuprou, agrediu e colocou fogo no filho e no enteado ainda vivos. A perícia feita na casa da família, no quarto onde aconteceu o incêndio e nos corpos de Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6, apontou os crimes. George Alves foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e 2 estupros de vulneráveis. Mesmo com todas as provas, de acordo com a lei, o pastor ainda é considerado suspeito. Depois que a polícia conclui as investigações, o inquérito é enviado ao Ministério Público. O promotor de justiça analisa as provas colhidas e verifica se pode denunciar o suspeito à justiça. Ele vai analisar se nós temos materialidade de crime, né? Então, no caso do homicídio, eu tenho um corpo, esse corpo foi examinado, eu tenho o laudo desse corpo, eu tenho o laudo do local dos fatos e tantas outras questões podem envolver, né, no âmbito da materialidade. E depois eu tenho que ter pelo menos indício de autoria. Então, eu tenho câmera que me demonstra que aquela pessoa que foi indiciada está no local do crime,
eu tenho testemunho, né, de pessoas que estavam lá e viram os fatos. Se a vítima sobreviveu, né, ela fala que o crime foi cometido por determinada pessoa, isso tudo vai trazendo um contexto probatório que traz para a gente um indício de autoria de que o fato aconteceu e que muito provavelmente ele foi praticado por uma pessoa. O Ministério Público ainda pode pedir novas provas. Se houver uma pessoa que, por exemplo, foi esquecida, se coletar alguma informação, se reproduzir, por exemplo, a cena do crime para que a gente tire alguma dúvida, que a gente possa também pensar numa situação de colocar frente a frente, né, quem está acusando e quem foi acusado. Então tudo isso pode ser visto, analisado pelo Ministério Público e sobre agora a perspectiva não da conclusão da investigação, mas do processamento e da condenação, são coisas diferentes, que agora a gente vai passar pelo crivo do contraditório, uma atuação defensiva mais forte. O Ministério Público pode sim impedir o reforço da complementação das provas produzidas. Concluindo que o suspeito é culpado de ter praticado os crimes, o promotor de justiça oferece a denúncia ao juiz, que pode aceitar ou não. Ele aceitando essa denúncia, o oferecimento da inicial acusatória, ele vai fazer a citação para que o réu possa se defender. Ele dá prosseguimento ao procedimento ou ele absolve sumariamente essa pessoa que foi acusada. Se houver o prosseguimento, o que nós teremos então a designação de audiência, para que sejam ouvidas todas as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público, além da vítima, se for sobrevivente, né? E as testemunhas que foram arroladas pela defesa. Realizadas as audiências necessárias, a acusação e defesa se manifestam uma última vez por meio das alegações finais. E aí, o juiz pode dar a sentença sobre o caso. No caso do homicídio em si, a gente tem um processamento que é muito especial. A gente tem um rito que é dúplice. Porque primeiro a gente faz a formação da culpa e depois a gente leva o julgamento para o júri. Então, no caso do procedimento do júri, o que vai acontecer quando o juiz der a decisão final, a decisão dele não é de condenação. A decisão dele vai ser para submeter ao julgamento do júri. A soma dos crimes atribuídos ao pastor George Alves pode ultrapassar 120 anos, mas a lei determina que uma pessoa fique presa no máximo 30 anos. O que a gente tem que entender é que o nosso sistema constitucional não permite prisões perpétuas. Essa pessoa vai e essa pessoa vai voltar. E o que vai acontecer nesse processo vai dizer muito, e isso tem que ser levado muito a sério, porque não pode ser simplesmente um rito de passagem. Nem para nós enquanto sociedade, nem para ele enquanto indivíduo. Não pode ser uma coisa leve dele achar assim, qualquer coisa que eu fizer está feita. E a todo momento a gente tem que pensar, né, na pena como um fator de punição, repressão, mas também como uma situação de prevenção. Talvez o matar seria o mais simples. Porque quando a gente vai em alguns locais, o matar é o simples, é o natural. O difícil realmente é trabalhar o problema. É verdade, o difícil mesmo, como disse o promotor, é trabalhar o problema. Lembrando que o pastor ainda é considerado suspeito. Ele só passa a ser culpado pelos crimes se for a júri, condenado e quando não houver mais recursos para ele. Ainda, infelizmente, é um longo trajeto. Longo, longo, longo. E olha, essa sugestão de reportagem veio de um amigo do TN. Muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração. Você também tem dúvidas sobre o direito? Mande uma mensagem pra gente. Anote aí, conexãojustiçatn@gmail.com, tá aqui embaixo. Ou na página profissional da Marcele no Facebook. É Marcele, como você tá vendo, Altoé e o oficial, tá bom? Marcele Altoé Oficial, tem 2 L's, valeu? É isso aí. Quinta-feira, 31 de maio, vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Caminhoneiros decidem acabar com greve no estado. Aqui na foto principal, eles se ajoelharam na pista da BR-101 em Viana em ato simbólico para pedir o apoio da população. Jovem reage a assalto, aponta a arma para ladrão e é preso. Justiça dá à mãe a guarda do menino deixado na BR-101 em Laranjeiras. Pikachu decide e faz o Vasco respirar aliviado. E ainda manchete no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, pai medroso e babão nos cinemas.
é festa com R$500 em compras. E no caderno especial sobre rodas, Ford Ka em versão aventureira. Vamos para o intervalo e no retorno do TN tem novas ofertas de emprego. Oba! A gente volta bem rapidinho nesta quinta-feira de feriado nacional, agora 12h40, queridos amigos. Até já! É feriado, mas tem emprego e você pode aproveitar a folga e caprichar no currículo. São vagas para analista financeiro, assistente administrativo, auxiliar de departamento fiscal, consultor de vendas, entregador e motorista. Cadastro no site centerrh.com.br. Que maravilha! Muito obrigado pela sua audiência nessa quinta-feira, dia de Corpus Christi. Ah, menina, você tem que ver como é que está a Marcele Altoé hoje. Tá parecendo um tapete de Corpus Christi. Verdade, tá bonita. Marcelo, eu quero ver sua resposta Quem pra ele. confeccionou, Marcelo? Ai, Fala meu Deus, ó, beijo, até amanhã.